Olá, gente. Falando um pouco da importância da genética para a sociedade humana. Vai surgir sempre a pergunta por que a genética é importante? E a gente evidencia a importância da genética observando o grande crescimento populacional que ocorreu nos últimos séculos. No século XVII, nós tínhamos uma população humana de cerca de 470 milhões de habitantes. Já no ano de 2025, se espera que a população humana seja formada por cerca de 8 bilhões de pessoas. Quais as consequências do crescimento populacional? A gente está observando agora, né, que é o incremento nos problemas de saúde da população, com o surgimento de epidemias. Toda vez que você tem um aumento populacional, a chance de que as pessoas se contaminem com o surgimento de doenças infecciosas é muito maior. Um segundo aspecto, que é o que nos interessa mais, é uma demanda crescente por alimento. Então, quanto mais gente, mais alimento é necessário. E, portanto, esse é o nosso papel, né, que é usar a genética para produzir mais e melhor alimentos de forma mais eficiente. E é claro que a gente não podia deixar de mencionar as questões ambientais, principalmente relacionadas àquelas com relação ao consumo de água, produção de lixo e muitos outros, que com certeza com o aumento da população vão se acentuar. Qual o papel da genética em relação à produção de alimentos? A gente já sabe que atualmente o homem dispõe de tecnologia para produzir alimentos na quantidade e na qualidade necessária para atender às necessidades da população. E aí vocês podem se perguntar, e por que tem gente que passa fome? A questão não é produção, a questão é distribuição e o olhar social às populações mais necessitadas. Mas em relação à tecnologia para produzir alimento na quantidade e qualidade necessária, hoje em dia nós dispomos. Se a gente observar, por exemplo, a produção de grãos ao longo dos anos, a gente vê que enquanto a produção de grãos aumenta bastante, a área em que esse grão é produzido permanece inalterada. Portanto, como conclusão, nós podemos ver que há um aumento de produtividade, ou seja, você produz mais em menos área. E isso, é claro, tem um aspecto bastante relevante, que é o aspecto ambiental, porque a gente pode conservar mais áreas com seu habitat natural. Dentre as tecnologias que contribuíram e vão continuar contribuindo para o aumento de produção de alimentos, vai se destacar o melhoramento genético, tanto de plantas quanto de animais. E, particularmente, essa é a área da genética que mais nos interessa. Como é que essa genética pode atuar? Ela, por exemplo, em relação à produção de melhoramento genético de plantas, pode atuar na introdução de alelos de resistência a pragas e doenças e a melhoria das condições adversas de solo e clima. E, além disso, pode, por exemplo, melhorar a arquitetura da planta. Então, a gente tem aqui exemplos de como a genética pode atuar melhorando a produção e produtividade de plantas. Se a gente observar nesse gráfico, nós temos aqui dados de produtividade de milho dos, em toneladas por hectare de 1860 a 2008 nos Estados Unidos. O que é que a gente pode observar? Até a década de 40, a produtividade ela não foi muito alterada. Ou seja, a quantidade produzida, a produtividade por tonelada por hectare, ela permaneceu inalterado. O que significa que o aumento da produção se dava às expensas do aumento da área plantada. Na década de 40 do século XX, houve o início da adoção, da utilização do milho híbrido. E com isso, observa-se um ganho de produtividade que é bem visível a partir da década de 60.
Então, a partir da década de 60 do século XX, a gente verifica uma explosão na produtividade do milho, ou seja, permitindo que eu produzisse mais em menos área. Uma relação à arquitetura é o aspecto do arroz. A variedade de arroz Peta era a variedade que era que era produzida, né, inicialmente, e essa variedade era composta por plantas bastante altas, que quando eram adubadas para o aumento de produtividade, elas cresciam mais, porém elas acamavam, o que não era interessante, resultando inclusive em baixa de produtividade. Existia também uma outra variedade que era Digi vulgen, que era uma planta pequena, de baixa estatura, porém de baixa produtividade, e ela não respondia à adubação. O que fizeram os pesquisadores? Eles cruzaram essas duas variedades e deram origem, então, à variedade R8, que, como se pode ver nesses gráficos, produz sempre mais quando adubada, seja na estação seca ou na estação úmida, do que a planta PETA, do que a variedade PETA. Em relação à soja, a gente pode observar que a soja é originária da China, que é um país com clima temperado e que possui uma diferença grande entre dias e duração do dia. Então a soja era originalmente de uma região que possuía dias longos, com cerca de 18 horas de luz. No Brasil, como estamos próximo do Equador, a quantidade de luz ela é equilibrada, então a gente tem cerca de 12 horas de luz por dia. Isso fazia com que a soja florescesse precocemente. Então, pesquisadores descobriram que a seleção de plantas no período juvenil, seleção de plantas com período juvenil longo, fazia com que essas plantas florescessem primeiro e tivessem a possibilidade de ter uma produção aceitável e muito boa produção, aliás, nas regiões tropicais. Então, nós podemos ver aqui a evolução da produção de soja no Brasil. E hoje nós temos o maior produtor, né, junto com os Estados Unidos, de soja no mundo. Em relação ao melhoramento animal, um exemplo bem marcante a gente pode observar na avicultura. Há 50 anos atrás, o peso médio de uma ave era de 1,5 kg a 105 dias. Em 1930, isso em 1930. Em 2008, a gente tinha uma ave em torno de peso médio de 2,3 kg, porém, aos 42 dias de idade. O que significa um aumento de produtividade enorme. Em relação à produção de ovos, as aves caipiras não melhoradas, elas produzem em média 60 a 80 ovos por ano. Já uma ave melhorada vai produzir em torno de 270 aves ou 270 ovos por ano. Uma outra área que a gente observa a contribuição da genética é na medicina. Então, por exemplo, em relação à produção de penicilina, na linhagem original de Penicillium crisógeno, nós tínhamos que Fleming utilizou, produzia 2 mg por litro de penicilina, enquanto que hoje as linhagens melhoradas produzem 20 gramas por litro. Ou seja, a gente observa aí um aumento de 10.000 vezes em relação à produção original. Então a gente pode observar que a genética ela é importante para muitas áreas. Cada vez mais nós temos a utilização dos conhecimentos da genética na ciência. Então nós temos a genética na medicina, na nutrição, na produção animal, e um dos objetivos dessa disciplina é justamente compreender como é que os mecanismos genéticos influenciam para melhorar a qualidade, né, da vida
dos indivíduos, sejam eles animais ou humanos.